nos apoiando aqui. Boa tarde. Hoje nós vamos tratar de um assunto não muito agradável, que nós vamos falar de multas, né? Nós vamos falar aí do DARF, novo DARF 5408. Aqui. Boa tarde. Tirando o áudio aqui para evitar atrapalhar aqui a nossa conversa. Então, como eu estava falando, hoje o assunto não é muito agradável, porque ninguém gosta de falar de multas, né? Mas a gente precisa estar atento, precisa estar preocupado com essa questão. A Receita Federal criou o DARF específico para aplicação de multa na REINF. Veja, na REINF. Então já temos um DARF específico para autuações na EFD-REINF. Então hoje aqui a gente vai tratar de algumas práticas que a gente pode utilizar, que a gente deve utilizar para não ser candidato à aplicação, à utilização desse DARF. Então o nosso objetivo é não utilizar o DARF, ok? Vamos lá. Eu vou compartilhar então com vocês aqui a nossa tela e câmera. Para mostrar para vocês, vamos ver se sai direitinho. Vamos ver, tem um atrasozinho aqui para ver se está ok a minha tela. É isso aí, estamos aqui, vamos ver se eu mudando aqui, não, aqui são dois, vamos ver se alterou. Bom, então veja, nós estamos aqui com o ADE, Ato Declaratório Executivo CODAR, número 1, de 30 de julho de 2020. Então o que nós temos aqui? Nós temos a informação de que, olha só, esse ato CODAR institui Código de Receita para o recolhimento de multa por omissão, incorreção, falta ou atraso na entrega de escrituração fiscal digital, de retenções e outras informações. Escrituração fiscal digital de retenções e outras informações é justamente a sigla EFD-REINF. Olha lá, escrituração E, fiscal F, digital D, de retenções e outras informações, EFD-REINF, INF de informações, ok? Então, veja bem, ele vai dizer o seguinte, olha só, fica instituído o Código de Receita 5804, multa por omissão, correção, falta, tal. Que deverá ser informado em documento de arrecadação, quer dizer, no DARF, para efetuar recolhimento de que trata o artigo 2º-A da IN RFB 1701. O que é a Instrução Normativa 1701? É justamente quem instituiu a EFD-REINF, tá? Então, quem criou a EFD-REINF foi a IN 1701. E no artigo 2A, nós vamos ter a previsão de multas. Vamos dar uma olhada aqui, ó, rapidamente. Essa é a Instrução Normativa 1701 de 2017, 14 de março de 2017. E olha só, então ela está toda rabiscada aqui. Por que ela está rabiscada? Porque ela teve essas alterações aqui, ó. Ela foi criada como 1701 em 14 de março, mas aí nós tivemos no mesmo ano, 14 de dezembro, já uma alteração, outubro de 18, outra alteração, 17 de julho de 2019, outra alteração, terceira, e 9 de janeiro, agora de 2020, nós tivemos a última alteração. E veja o que aconteceu numa dessas alterações. Artigo 2A. Olha só. Em outubro de 2018, através da Instrução Normativa 1842, foi criada aqui, ó, foi incluído o artigo 2A. E diz o quê? O sujeito passivo que deixar de apresentar FD-REINF no prazo fixado ou que apresentar com incorreções ou omissões
será intimado, para prestar esclarecimento e ficará sujeito às seguintes multas. E aqui ele vai elencar todas as multas aplicáveis para quem deixa de cumprir a entrega da EFD-REINF. Olha só, boa tarde a todos, boa tarde Financeiro F, que eu não sei quem é. Boa tarde, Rosa Marins. A Rosa já deixa uma pergunta aqui que nós vamos responder logo na sequência. Ela quer saber, preciso enviar REINF sem movimento todo mês? Essa é uma polêmica, nós vamos discutir isso agora. Financeiro, Dilene Bentes, boa tarde. Boa tarde, professor. Quando devemos enviar na REINF as retenções de PIS, COFINS e CSLL? Também vamos tratar disso aqui. Então, veja lá, vamos lá. Então, a IN, aqui como eu estava dizendo, a IN tem essas previsões de multas para quem deixa de cumprir as obrigações. Então, uma das questões que você poderia me perguntar é, quem tem que entregar? Aí, veja bem, o artigo 1º, ele vai dizer aqui, ó, fica instituída a EFD-REINF. Aí no artigo 2º, ele vai dizer assim, ó, ficam obrigados a adotar a EFD-REINF os seguintes sujeitos passivos, ainda que imunes ou isentos. Desculpe. Veja, o artigo 2º, quando ele fala de quem deve entregar a EFD-REINF, ele vai ser genérico, ele vai dizer assim, ó, pessoas jurídicas que prestam e contratam serviços realizados mediante cessão de mão de obra. Então, veja, ele não está dizendo aqui, ó, é empresa do lucro real, é empresa de direito privado, é condomínio, é empresa do Simples. Ele não está preocupado com qual é a forma de constituição da pessoa jurídica. Ele diz assim, pessoas jurídicas que prestam e contratam serviços, sujeito aos 11%. Quem são essas pessoas? Pode ser um órgão público? Sim, pode ser um órgão público, digamos, a Receita Federal. Ela terceiriza o serviço de portaria, de segurança da Receita Federal. Então, quando ela terceiriza esse serviço e ela paga por esse serviço, que é realizado sob cessão de mão de obra, o que ela tem que fazer? Ela é obrigada a fazer a retenção dos 11%. E nesse sentido, se ela faz a retenção dos 11%, ela está obrigada a entregar FD-REINF. Então, o critério aqui não é o tipo de empresa, mas a situação em si de você contratar aquela empresa, aquele serviço. Então, nesse sentido, a empresa do Simples é obrigada a entregar REINF, sim ou não? Sim, né? Eu digo a empresa que contrata. Então, olha, eu sou do Simples e eu resolvo terceirizar a limpeza aqui do escritório. Eu vou ser obrigado a fazer a retenção dos 11%? Sim, vou fazer. E aí eu vou entregar REINF? Sim, eu como empresa do Simples vou entregar REINF na condição de contratante. Aí você vai dizer, mas quando eu presto serviço? Não, depende. E se você é do anexo 4? Você é Simples Nacional e tem receitas do anexo 4. Você está sujeito à retenção dos 11. Você vai entregar evento R2020 também. E assim por diante. Eu sou imune ou isento. A lei está dizendo ainda que imune e isento. Então você pega lá, digamos, o Hospital X aí que é filantrópico. Ou você pega aí a faculdade, a PUC, por exemplo. A PUC de São Paulo. Ela é filantrópica. Então, ela vai pagar, ela vai ter que entregar REINF? Vai. Por quê? Porque se ela contratou serviços sujeitos à retenção dos 11%, ela vai ter que fazer isso. E as outras hipóteses aqui, ó, as pessoas jurídicas responsáveis pela retenção da contribuição do PIS, PASEP, COFINS, CSLL e Imposto de Renda.
Essas empresas, elas vão entregar REINF? Sim, porém, ainda não entregam. Por que elas ainda não entregam? Porque nós estamos, conforme a pergunta do Financeiro F. O que ele está perguntando? Quando é que nós vamos fazer a retenção do PIS/COFINS na REINF? Quando sair o próximo layout. Não saiu ainda, muito em função desta Covid, dessa pandemia que atrasou tudo. Já era para a gente estar com o evento do Grupo 4000 já em produção. Mas com toda essa confusão aí, tudo isso foi adiado, né? Então, por enquanto, as empresas não estão fazendo a entrega, não estão informando as retenções dos pagamentos diversos, aqueles pagamentos que estão na DIRF, né? Não estão fazendo a informação da retenção do PIS/COFINS, e assim por diante, por força justamente desse atraso que nós tivemos. Então, veja, quem vai entregar a REINF? Quem está praticando o verbo desses fatos aqui, ó. Então, produtor rural, pessoa jurídica, agroindústria, quem é optante da CPRB, associações esportivas, né? As que patrocinam o clube de futebol, as que recebem patrocínio, todas essas situações, nós vamos ter que entregar eventos da REINF, ok? Então é isso aí. Eu vou te mostrar aqui o nosso PowerPoint, para a gente se organizar melhor aqui. Então hoje nós estamos falando do ato ADE Codar número 1, estamos falando da multa na EFD REINF, para quem chegou agora, tá? Só vou tomar uma água aqui que eu estou precisando. Vamos ver se melhora agora. Se melhora a voz. Então, desculpe. Ato Declaratório Executivo Codar número 1 trouxe para a gente o quê? Trouxe o DARF 5804, tá? Então, só para a gente fazer a cronologia da coisa. Em 2017, a EFD-REINF foi instituída, foi criada pela Instrução Normativa 1701. Portanto, ela é uma instrução normativa da RFB, da Receita Federal do Brasil. Ela é uma obrigação acessória exclusiva da Receita Federal. Ela não é do E-Social. O E-Social não tem interesse em saber sobre retenções de tributos. Retenção de tributo é uma tarefa para a administração tributária, para a Receita Federal. Não interessa o INSS, não interessa ao antigo Ministério do Trabalho e Emprego, não interessa ao FGTS. Por quê? Porque retenções é um adiantamento do pagamento do tributo. Quem é que está interessado nesse adiantamento? Ora, a Receita Federal e só ela. E por isso a instrução normativa foi editada por quem? Pela Receita Federal. Já em 2018, foram criadas as penalidades específicas da REINF. Veja, antes mesmo de existir a penalidade específica, obviamente, pelo fato da FD REINF ser um SPED, um dos módulos do SPED, a gente já teria condições de utilizar as multas genéricas do SPED neste caso aqui. Porém, agora ficou muito mais, ficou melhor para a aplicação da multa, porque nós temos multas específicas para os eventos da FD REINF, para o caso do não cumprimento do prazo, para o fato de ter omissões, incorreções, enfim. Então temos multas específicas e elas vieram e foram incluídas no artigo 2A da Instrução Normativa.
Então, nós temos multa por atraso, por incorreções e por omissões, basicamente. Essas são multas de obrigações acessórias. Então, veja, aqui nós vamos ver quais são essas penalidades, mas aqui, ó, importante, as multas pela não entrega, incorreções e omissões, quando elas identificadas em procedimento fiscal, quer dizer, vai ser sempre em procedimento fiscal, não excluem as consequências pela falta do recolhimento, né? Pela sonegação, pelo dolo da informação ali colocada. Então, veja, a empresa está lá e está deixando de informar a REINF por uma liberalidade. Então, eu sou um contratante e eu falo assim, eu não quero recolher a retenção do INSS, embora eu seja obrigado. Eu não quero. Simplesmente eu não vou escriturar o evento R2010. Quando eu faço isso, eu estou cometendo um ilícito tributário, porque eu conscientemente, de forma deliberada, eu estou sonegando tributos. Por quê? Porque a lei atribuiu a mim o dever de fazer a retenção e de repassar aos cofres públicos. Quando eu não faço isso, eu estou cometendo um crime de apropriação indébita. Por que apropriação indébita? Porque eu estou repassando o valor líquido para o prestador, alegando para ele que eu vou pegar esse dinheiro e repassar aos cofres públicos, fico com o dinheiro para mim e não repasso. Eu estou me apropriando indevidamente, eu estou cometendo um crime de apropriação indébita tributária. Então veja como a coisa é séria. E até por isso que a Receita está vindo aqui criando esse DARF, porque ela está dando um recado para a gente, ó, eu vou começar a autuar. Vou autuar quem estiver omisso, quem estiver entregando incorretamente ou quem não estiver entregando o REINF, certo? Então, veja, não é só a penalidade básica que está ali na IN, que está nessa IN 1701. Eu ainda tenho outras consequências quando o auditor fiscal ou quando a Receita Federal identifica aí um comportamento doloso, né? Então, nós temos que tomar cuidado com isso também. Então, vamos lá. Então, a multa por atraso. Vamos começar com a multa por atraso. O que acontece quando eu deixo de entregar até o dia 15 do mês subsequente a minha FD-REINF? Eu vou ter uma multa de 2% ao mês calendário ou parte dele, incidente sobre o montante dos tributos que eu informei na REINF, ainda que integralmente pagas, né? Então, veja, ele tá pressupondo aqui que você possa ter pago, por exemplo, com DARF avulso. Porém, se você não encerrou a sua REINF, você não transmitiu a DCTF Web com as informações de origem da REINF, você está sujeito ao pagamento de 2% de multa, limitado a 20%, ok? Limitado a 20% desse valor devido, certo? Esta multa pode ser feita automaticamente pelo sistema? Pode, embora ele diga que tem que ser feita de ofício, lançada de ofício, eu entendo que o lançamento de ofício pode ser à distância, não precisa o auditor estar lá. O sistema pode emitir um auto de infração com uma assinatura eletrônica do delegado da DERAT e cobrar assim mesmo, né? Eu entendo que não vai ser essa situação. Nós não vamos ter MAED aqui. MAED é multa por atraso pela entrega de documentos. Eu entendo que o MAED, ele vai ser, ou pelo menos o MAED automático, ele vai se restringir a DCTF Web. Acho que na REINF, eu acho que na REINF não. Mas não vejo impedimento para a Receita mandar uma cartinha para você te autuando à distância. Até porque hoje em dia tudo é à distância, né? Mesmo depois que tudo voltar ao normal, duvido muito que a Receita Federal não vai deixar todo esse povo em casa trabalhando de longe, né? Já tinha, antes da Covid, já tinha uma parte grande dos auditores que trabalhavam à distância, trabalhavam com notebook em casa, né?
Era até um programa, você chegava lá e falava assim, não, eu quero trabalhar em casa, tá bom. E aí tinha regras específicas. Então, ó, se você tem que fazer uma meta de 100, se você vai para casa, você tem que fazer uma meta de 120. Então, muitos auditores optaram, pô, eu prefiro ter que trabalhar mais em casa do que ter que vir aqui, dar expediente, pegar ônibus, sei lá, pegar transporte público e para chegar no trabalho. Então, o que aconteceu? Muita gente já estava adaptada a essa rotina de trabalhar à distância com notebook através aí das ferramentas de comunicação que nós temos. Então, agora, quando voltar, muita coisa vai ser à distância, então não se iluda. As coisas, cada vez mais a auditoria digital, ela vai prevalecer. Então, preste atenção nisso, tá? Veja, cabe nesse caso, eu entreguei com atraso, mas eu tenho alguns atenuantes. Nós vamos ver na sequência. Essa multa por atraso. A multa por incorreção. Veja, a multa por incorreção, ela já é uma multa calculada pelo número de incorreções que você praticou. Tá? Então seria R$20 para cada grupo de 10 informações incorretas ou omitidas. Então vamos imaginar, eu esqueci de escriturar uma única nota aqui, tá? E foi identificada essa omissão. Então o que acontece? Eu vou pagar R$20? Sim, R$20 para cada grupo de 10. Mas nós temos valores mínimos. Olha aqui, o valor mínimo seria de R$200, no caso de omissão da declaração, sem ocorrência de fatos geradores. Então, veja, eu estou omisso, mas eu estou omisso numa REINF sem movimento. Então, nesse caso, a multa mínima é de R$200. Seria de R$500 se eu tenho informações a prestar. Então, no meu caso, eu deixei de entregar uma nota fiscal. Então, eu tinha uma informação a prestar. Aí eu vou calcular lá os R$20, tal, mas R$20 é muito pouco para a Receita. Então, ela falou assim, no mínimo eu vou te cobrar R$500, ok? Então, veja, multa por incorreções, R$20 para cada grupo de 10 informações incorretas ou omitidas. Então, agora nós já sabemos que a multa por omissão é a mesma. R$20 para o grupo de 10 informações omitidas. Ok? Casos especiais. Veja, se eu sou uma empresa do Simples, optante do Simples Nacional, eu vou ter deixa eu passar aqui à frente. Eu vou ter 50% de redução no valor da minha multa. Então, eu sou uma empresa do Simples, eu deixei de houve uma incorreção, uma omissão na REINF que eu entreguei, eu vou pagar uma multa mínima de R$500. Porém, se eu sou do Simples, eu vou pagar 250. Por quê? Porque eu tenho 50% de redução, tá? Prevista na IN. Se eu sou MEI, eu tenho 90% de redução aplicável, tá? Então, veja, eu tenho o valor da multa, eu vou calcular conforme aquelas regras, 2% do valor devido, no caso do atraso, com teto de 20%. Se houve incorreção ou omissão, R$20 para cada grupo de 10 erros ou omissões. Só que, desse valor calculado, eu tenho que pagar no mínimo R$200 no caso de omissão, no caso de sem fato gerador, e R$500 no caso das empresas em geral. Só que se eu tenho aqui, se eu sou do Simples, eu sou MEI, eu tenho uma condição especial. Só que essa condição especial, ela não vale, ela não se cumula com o desconto anterior, tá? Então vamos lá. MEI vai ter 90% de desconto? Sim, do valor calculado da multa. Ponto final. Sem redução nenhuma. É o valor da multa aplicando 90% porque ela é MEI. Se eu sou Simples, pega a multa e reduz 50%. Ok? Agora,
Temos essas situações para as empresas em geral. Então, a multa é mínima de R$200 para ser fato gerador, com fato gerador 500. Só que eu posso ter 50% de desconto no valor da multa quando a declaração for feita depois do vencimento. O vencimento era dia 15, eu fiz no dia 16. Mas antes de qualquer procedimento de ofício. Então, se eu faço no dia 16, nem dá tempo da Receita vir me questionar. Então, nesse caso, eu vou ter 50% de desconto. Então, olha, eu sou empresa normal. Não sou do Simples, não sou MEI. Tive uma autuação. A autuação deu, digamos, R$800 por omissão. Aí, eu vou lá e entrego a minha declaração. No caso ali, aliás, o exemplo aqui é no caso de omissão. Então, eu fui autuado por R$500 por omissão na entrega da REINF. Mas eu entrego no dia 16, antes da Receita vir em cima de mim. Eu tenho 50% de desconto. Ou então, ela me intimou. Eu não entreguei no dia 15, deu lá dia 30 do outro mês, a Receita me intimou. Fala assim, ó, você não entregou a REINF. Aí eu falo, puxa, é mesmo, vou entregar agora. Então, eu estou entregando depois que a Receita me intimou para entregar. Aí eu tenho uma redução de 25% se eu fizer no prazo da intimação. Se eu entregar no prazo da intimação. Certo? E se eu entregar depois, aí a multa não tem desconto nenhum. Veja, qual que é o interesse da Receita em fazer essas reduções progressivas, digamos assim? É que ela quer a obrigação acessória, ela quer que você entregue. Certo? Então, por isso ela fala assim, bom, eu aplico a multa, mas eu dou um descontinho se a empresa entregar, porque afinal de contas eu quero a informação correta no meu sistema. Ok? Então é isso aí. E o prazo de entrega? Qual que é o prazo de entrega? É o dia 15 do mês subsequente. Então, veja, se eu estou em janeiro, então eu estou emitindo notas em janeiro, eu estou contratando terceiros em janeiro, ao longo do mês de janeiro eu estou fazendo pagamentos ou estou contratando empresas sujeitas à retenção dos 11%. Então, o que vai acontecer? Eu vou entregar a REINF com essas informações até o dia 15 de fevereiro, certo? Então, veja que o prazo é relativamente curto. Então, imagine que você está recebendo uma nota fiscal de um prestador de serviço no dia 29 de janeiro. Você tem até 15 de fevereiro para entregar essa escrituração. Vai que tem carnaval no meio. Viu como ficou difícil? Então é isso, é dia 15 do mês subsequente, e se cair dia 15 num sábado, vai para o dia 14. Se dia 15 for domingo, vai para o dia 13. Ah, se tem feriado no meio, 15 de novembro, vai para 14. Né? Então, se não for dia útil, antecipa a entrega. Agora a pergunta do colega, finalmente. E se não houver fato gerador no período? O que é não haver fato gerador? É você não ter que entregar o evento R2010, R2020, R2030, R2040, R2050 e R2060 por enquanto. Depois vai vir o R2055 e o grupo 4000, que a gente não sabe ainda se vai ter um tratamento à parte ou se vai estar junto nesta regra aqui. Né? A regra atual, qual que é a regra atual? Você, quando não tem que entregar esses eventos todos, você vai entregar a REINF a si mesmo. Só que no fechamento, você vai dizer assim, ó, não entreguei essa, não entreguei aquela, não entreguei nenhuma. Aí ele vai dizer assim, nossa, então você está sem movimento, é isso? Você fala assim, só estou sem movimento. Desde quando? Ah, desde esse mês. Ah, então você entregou uma REINF naquele mês que você não tem movimento. Isto, veja bem, para responder bem a pergunta para o colega, eu vou sair daqui e vou voltar aqui para a minha instrução normativa. Olha só, ele vai dizer no parágrafo 2º do artigo 1º que, não ocorrendo fato gerador no período que se refere à escrituração, o sujeito passivo a que se refere o artigo 2º
deverá enviar a informação sem movimento, vírgula, nos termos previstos no manual de orientação da REINF. Certo? E o que quer dizer isto? E o que quer dizer isso? Então, não ocorrendo o fato gerador no período a que se refere a escrituração, o sujeito passivo deverá enviar a informação sem movimento nos termos do manual. Aí nós vamos no manual, item 6. Vai lá no manual, que é da versão 1.3 ainda. Ele vai explicar para você como é a REINF sem movimento. Então, veja, não é todo mês que eu vou entregar. Não, porque o manual não diz que é todo mês. E aqui está dizendo, nos termos previstos no manual. Certo? Então, muitos advogados têm dito o seguinte, ó, a interpretação literal seria, não ocorrendo fato gerador, tem que entregar sem movimento, ou seja, todo mês. Mas veja, essa vírgula traz aí uma explicação ou uma restrição em relação à frase anterior. E está dizendo o quê? Nos termos previstos no manual. O que diz o manual, gente? Vai dizer que você vai entregar a REINF só no mês em que houver, no primeiro mês que tivermos REINF sem movimento. Nos meses seguintes, se mantém essa situação, eu não entrego REINF. Então, vamos imaginar que em fevereiro de 2020, a empresa não teve movimento. Ela entregou REINF sem movimento. Em março, ela não teve movimento. Em abril, não teve movimento. Ela vai entregar nesses meses? Não. Por força de quem? Por força do manual, que o manual vai explicar isso para você no item 6 do manual. Então, lá vai estar dito isso, ó, você só entrega no mês que houve a falta do movimento. E volta a entregar de novo quando houver movimento ou em janeiro de cada exercício. Ok? Então, está respondida a pergunta, não é todo mês. Não faz sentido ser todo mês. Por quê? Porque o E-Social não é todo mês, DCTF Web não é todo mês. Por que a REINF seria? Ok? Esta é a minha interpretação. Não vi ninguém nenhuma nota explicativa sobre isso, até porque, na minha opinião, não tem dúvidas. Mas há quem diga o contrário, dizendo que todo mês tem que entregar a REINF. Por quê? Porque está dizendo aqui o parágrafo 2º, não ocorrendo fato gerador, deverá informar sem movimento. Ok? Só que eu entendo que tem aí uma condicionante que é nos termos previstos no manual, e o manual não alterou a sua forma de entender essa questão. Ok? Bom, enfim, o ato CODAR instituiu o DARF 5804. Então, 5804 será específico para essas situações aqui. Bom, como fazer, então, para a gente não utilizar esse DARF 5804? Meu objetivo é nunca utilizar o DARF 5804. Nunca ter sido autuado ou multado por irregularidades com a REINF. Então, o que eu vou fazer? Bom, a REINF são vários eventos. Vamos tratar do mais importante, que é o evento R2010 e R2020. Quem que entrega R2010? O contratante dos serviços sujeitos à retenção dos 11%. Quem entrega o R2020? O prestador que destaca esses 11% na nota fiscal. O prestador que presta serviço. Então, vamos lá. A primeira questão que a gente deve fazer é o seguinte. Nós devemos ir para a nossa empresa tarefa para fazer hoje. Não é esperar mais nada, já era para ter feito. Um inventário dos seus contratos. Você tem que ter um controle de todos os contratos que você tem na sua empresa. Todos! Com retenção e sem retenção. Porque, de repente, você tem lá um contratinho que é com retenção e você não está fazendo a retenção. O que a Receita vai fazer quando ela encontra uma situação dessa, hein? Eu sou auditor, chego na sua empresa, bato lá na tua porta. Você é o contratante.
E eu digo assim, pô, mas você tem esse contrato aqui de limpeza, por que você não faz retenção dos 11%? Aí você diz, eu não sabia. Caneta, autuado na hora. Por quê? Porque a retenção, ela é imposta pela lei. Ela veio no artigo 31 da Lei 8.212. Veio uma alteração da Lei 9711 de 98. Então, veja, é uma imposição legal e você está deixando de cumprir. O auditor fiscal não quer nem saber, ele vai te autuar na hora. Por que ele vai te autuar? Porque está na lei. Agora, você vai dizer assim, poxa, mas o prestador está recolhendo tudo certinho. Eu passei para ele o valor integral, mas ele faz a folha dele, ele recolhe tudo certinho. Não interessa. O auditor não quer saber disso, ele não pode tentar fazer esse tipo de verificação. Eu vou checar se o prestador está recolhendo tudo certinho, porque afinal de contas, retenção é antecipação do pagamento do tributo. Não, ele não vai fazer isso, ele vai te autuar. Então, esta é a primeira coisa a fazer. Você olhar para todos os seus contratos, com retenção e sem retenção, e verificar se você tem a obrigação de fazer retenção ou não. Certo? Se também não tem obrigação, não tenha dúvida, não faça. Tem muita cultura do contratante e querer impor retenção no prestador. Não, se você tem a lei, você está convicto que você não tem que fazer retenção, não faça. Ué. Agora, tenha a convicção, tenha a certeza. Vá no seu departamento jurídico, discuta, olhe, veja a legislação, veja soluções de consulta, veja todo mundo que entende do assunto antes de tomar uma decisão. Você vai rever os seus procedimentos de recebimento e emissão de notas fiscais. Veja, o que acontece com os órgãos públicos? Os órgãos públicos eles têm uma burocracia terrível para fazer os pagamentos. Tem Tribunal de Contas, tem todo mundo em cima, você tem que ter CND, você tem que ver a regularidade da empresa. Então, quando chega um documento, uma nota fiscal no órgão público, há uma dificuldade natural para tramitar aquele documento dentro dos órgãos públicos. As empresas privadas, elas têm mais agilidade, mas também você não tem todo o tempo do mundo. Então, você tem que verificar qual é o melhor fluxo para essa nota fiscal entrar na sua empresa e ela seguir os passos para que eu tenha a agilidade de fazer a transmissão da REINF no dia 15 do mês subsequente. Certo? E o prestador também, ele tem que saber para onde ele está enviando, se ele está enviando para o departamento correto, se não está a nota passeando indevidamente dentro das empresas. Outra coisa, então de alguma maneira você vai ter que otimizar as etapas de aprovação dos pagamentos e da escrituração da REINF. Esse é o teu desafio, você contratante. Você tem que fazer um checklist com antecedência para verificar a situação da entrega sem movimento. Veja, agora estou falando tanto para o contratante como para o contratado. Na dúvida, você vai entregar a REINF sem movimento. Você nunca vai deixar de entregar a REINF no dia 15. Se você está com dificuldade de obtenção de documentos, entrega sem movimento. Por quê? Porque se você retificar no dia 16, se você retificar no dia 17, você não tem prejuízo algum. Porque a Receita não vai te cobrar pela alteração, desde que você entregue a primeira até o vencimento. Ok? Então, em caso de contingência, você deve entregar a REINF sem movimento em qualquer hipótese e regularizar o quanto antes, porque aí, se você consegue regularizar antes da Receita iniciar um procedimento fiscal, você não tem prejuízo, ok? Agora, orientações específicas para o prestador. Nós já falamos, revisar a logística do envio das notas. Você tem que fazer o destaque na nota fiscal conforme a IN 971 indica. Não sei se é a IN 971 ou se é 1717. Mas existe, numa dessas duas instruções normativas, existe a informação clara que você deve colocar ali. Também no decreto, também tem essa informação. Você deve fazer o destaque, você deve preencher lá a retenção dos 11%. E por que você deve fazer isso? Até para garantir que você possa
restituir esse valor no caso de um pedido de restituição. A condição para você receber é o destaque na nota fiscal. Se você não faz o destaque, aí a condição para você receber essa restituição é a comprovação do recolhimento pelo contratante, certo? Isso estou falando antes da DCTF Web. Então, isso é importante. Tem muita gente ainda que não está entregando DCTF Web, então essa orientação ainda é válida. Agora, quem já está na REINF, a coisa já fica mais fácil, porque quando você entrega o evento R2020, o próprio sistema já vai disponibilizar para o Perdicomp Web essa informação. E aí fica muito mais fácil você pedir fazer um pedido de restituição, de compensação, fica tudo muito mais tranquilo para você. Mas faça o destaque na nota, porque se você não fizer, inclusive você está sujeito à autuação. O auto pela falta do destaque, isso auto existe, tá? Ainda com o prestador, é importantíssimo, você é prestador de serviço, você já não está recebendo o valor integral da nota, você tem que zelar muito bem por esses créditos. Esses créditos, eles precisam voltar para você, ou na forma de restituição ou de compensação, com outros tributos. Ainda mais agora, que dá para fazer compensação cruzada. Você pega a retenção, crédito de 11% da nota e mata imposto de renda retido na fonte. Olha que maravilha. Então, você vai ter que fazer a gestão desses dados. Observar bem a questão da prescrição, do período 5 anos que você tem para utilizar esse crédito. Então, prestador, preste muita atenção nesta questão. Você tem que ter uma pessoa, uma equipe dedicada a isso, com esta atribuição de verificar, de fazer. Na dúvida, faça pedidos de restituição. E depois, se quiser, vai convertendo em compensações. Já o contratante, nós falamos da logística do recebimento das notas e as aprovações de pagamento, etc. Porque muitas vezes, por exemplo, os órgãos públicos, eles fazem medições para comprovar, né? Aliás, a medição é feita antes de emissão da nota, mas depois você tem que ter a conferência desses procedimentos todos, né? Agora, o contratante, ele tem uma preocupação adicional. Ele tem que pagar no dia 20. Então, se ele entregou sem envolvimento, se ele entregou faltando nota, tudo isso ele tem que resolver até o dia 20. Porque se ele resolver depois do dia 20, pode até não pagar multa de descumprimento de obrigação acessória, mas vai pagar multa de mora, porque não pagou na data correta. Vai pagar juros de mora, juros Selic, certo? Contratante tem que observar. Aí que está, olha como é complicado você aprovar a emissão da nota. Você tem que observar a base de cálculo da nota. Você tem que observar se a base de cálculo para a apuração da retenção, se ela está correta ou não. Por quê? Construção civil é muito comum, o sujeito vai lá e entrega uma nota fiscal de serviço mais material. E eles acham, olha só, esses prestadores de serviço da construção civil, eles acham que pelo simples fato dele ter entregue mão de obra mais material, que ele já tem de cara um abatimento de 50% na base de cálculo. Não é verdade, não é automático. Temos as regras lá nos artigos 122 em diante da IN 971. Se você observar essas regras, você vai ver que nem sempre a base de cálculo é o valor da nota, né? Ou nem sempre é menor que o valor da nota. Por quê? Porque tem regras ali. De repente, o serviço tem que estar, o material tem que estar previsto no contrato, tem que estar discriminado na nota. Então, tem umas obrigações que você deve observar sob pena de ter glosado aquela diferença, entendeu? Então, quem é que vai ser glosado da diferença? O contratante, ele vai ser cobrado dessa diferença. Então, ele tem que observar todas as regras, as formalidades que tem lá nos artigos 122 em diante, da IN 971 de 2009. E confirmar, se possível, o próprio XML do evento R2020 do prestador. Então, o prestador não encaminhou o evento R2020, ele pode fornecer o XML desse evento. O que é o XML? É justamente
a informação básica que ele transmitiu para a Receita. Quando você transmite um evento, ele vai sob o formato de um arquivo XML, que é um arquivo TXT, um arquivo de texto, né? Mas com uma série de regras. Então você pega esse arquivo, manda para o contratante, e o contratante lá tem condições de saber exatamente o que você informou para a Receita, para que ele não caia aí numa malha fina. Por quê? Porque ele não pode informar diferente daquilo que você informou. Quanto aos outros eventos, o evento é R2030, lembrando que o 2030 e 2040 é aquela coisa do patrocínio de clubes de futebol. Temos o evento R2050, que é a pessoa agroindústria, pessoa jurídica vendendo os seus produtos e pagando sobre o faturamento. Temos a 2060, que seria a CPRB. Temos o 3010, que seria eventos de espetáculo desportivo. Temos aí Corinthians e Palmeiras aí na final do Paulistão, né? Sobre a receita da bilheteria, 5%. Pô, mas cadê a bilheteria? Bom, estou falando em tempos normais, né? Ou agora nós estamos sem bilheteria, porque está sem torcedor, certo? Aí nós temos o grupo 4.000. O grupo 4.000 vai trazer uma situação mais bizarra, né? Porque nós temos no grupo 4.000 prazos não mensais. Então, por exemplo, eu dei um exemplo aqui, a retenção nas autopeças. Então, uma empresa, uma indústria vende autopeça para uma outra indústria. De repente, ela está a depender do NCM, do tipo de produto vendido, você vai ter uma retenção de PIS/COFINS. Essa retenção era calculada semanalmente. Então, os prazos são diferentes dos prazos do INSS. Então, não vai ser só dia 20 dias de pagamento, dias de entrega da REINF. Tudo isso nós vamos ver as regras quando o evento R4000, o grupo 4000 estiver já valendo. Então, nós vamos ter prazos específicos. E aí a bagunça vai ser maior, né? Então, mas enfim, aí nós temos que ver a especificidade de cada evento para você cumprir as regras e não ser autuado em relação a isso, ok? Voltando aqui então ao nosso, vamos ver se vai funcionar aqui, não, vamos ver se funcionou aqui meu atalho, para eu aparecer na sua tela. Vamos ver. Não apareceu não? Não apareceu. Então vamos aqui no OBS. Vamos aqui. Ok, então estamos de volta. Vamos lá, vamos ver as perguntas. Vamos lá. Boa tarde, professor. Quando é que as empresas do grupo 3 estão obrigadas a enviar a REINF? Eu esqueci de tratar desse tema. E o faseamento, como ficou? Bom, o faseamento você vai ver a instrução, nós vamos ver aqui na instrução normativa 1701. Então veja aqui, ó. Artigo 3º, não, terceiro não. Artigo 2º. Artigo 2º. Ficam obrigadas a entregar a FD-REINF os seguintes sujeitos passivos. Aí ele vai dizer assim, parágrafo 1º, a obrigação prevista será cumprida como? Para o primeiro grupo, começou lá atrás, em maio, né, de 2000, começou em 1º de maio de 2018, as empresas do primeiro grupo. Segundo grupo, começou quando? Começou a partir de 1º de janeiro de 2019. Segundo grupo inteiro. Veja, não é só quem entregou, quem faturou mais 4 milhões e 800 ou menos. Isso aí é DCTF Web. Aqui, para a REINF, todo mundo do segundo grupo e começou no dia 1º de janeiro de 2019. E o terceiro grupo, que é a pergunta do colega? Em data a ser fixada em ato da Receita Federal, ou seja, não, até hoje não temos ainda uma data
para a entrega, começa a entrega da REINF para o terceiro grupo e para os órgãos públicos. E aí, do que depende isso aí? Bom, já era para ter sido... eu estou aqui achando que você está vendo a minha tela, não está, né? Tá, mas enfim, você entendeu, né? Eu li aqui a legislação para você. As empresas do Simples, né, que são do terceiro grupo, elas ainda não têm data para começar. Normalmente elas iriam começar a entregar junto com a folha de pagamento, e já tinha uma previsão de folha do E-Social entregar os eventos periódicos. Provavelmente a REINF ia acompanhar esse prazo, mas depois com a Covid tudo isso ficou meio bagunçado, tá? Então não tenho uma resposta para você ainda, ok? E quando devemos enviar retenções de PIS, COFINS e CSLL, também não sabemos, ok? Boa tarde, pessoal. Quando é que as empresas do terceiro grupo são obrigadas? Já falamos. Empresa era optante do Simples Nacional até o mês de fevereiro de 2020. Então, por enquanto, não tem como entregar a REINF. Só está liberado para entrega do E-Social. Sim. Então, a REINF, nada por enquanto. Para as empresas do terceiro grupo, a empresa que estava no Simples até fevereiro de 2020. Solange Perim, boa tarde. Sou do grupo 2 de faturamento baixo. Preciso enviar? Sim, olha só, Solange, veja, o fato de você ter faturamento baixo não te desobriga de entregar a REINF. Por quê? Porque as empresas com faturamento baixo, elas estão obrigadas a entregar desde janeiro de 2019. E eu vou dizer para você, olha esse DARF aí, ó. Esse DARF é para você, hein? Cuidado, cuidado. Entregue correndo. Certo? Rosa Maris, então se eu reter 11%, mesmo optante do Simples Nacional, sou obrigado a enviar? Rosa, sim, sim. Você é optante do Simples, fez a retenção dos 11%, tem que entregar a REINF. Eles não fizeram ressalva aqui, tá? Eu sei que em outros tributos a gente tem outra interpretação, mas aqui na REINF temos que entregar sim o evento R2010, para quem é contratante de terceirizações. O Tacílio, boa tarde, Remanso Bahia, Epitácio Júnior, a IN 1921 não prorrogou a REINF para as empresas do terceiro grupo? Sim, ela prorrogou sim. Então nós tivemos uma alteração, não é que prorrogou, ela deixou sem data, né? Ela deixou em data ser apresentada pela Receita Federal. Bruna Contabilidade. Professor, quando começará a obrigação da entrega da CSRF? CSRF, para quem não sabe, é aquele código 5952, que é a junção de todas as contribuições sociais federais. Então seria PIS, COFINS e CSLL, aqueles 4,65% de retenção, que normalmente é feito nas empresas privadas, né? Serviços contratados de pessoas privadas. Não temos data, tá? Não temos ainda. Financeiro, professor, e quem não está obrigado ainda a DCTF Web e recolhe retenção de INSS em DARF avulso, como é que fica? Não, ninguém recolhe retenção em DARF avulso não, hein? Gente, tome cuidado com isso. Olha só, nós fizemos um videozinho, tá na NIT, tá na minha página do YouTube, explicando. E quando o contratante não está na mesma fase que o prestador, como fica? Eu expliquei lá. Então veja, quem não entrega DCTF Web vai recolher GPS. Então o contratante que está ainda, digamos, exemplo do Simples, a empresa é do Simples e terceiriza a mão de obra de limpeza. Ela vai fazer o evento R2010 quando estiver obrigada.
Quando não estiver obrigada, ela vai recolher GPS, código 2631. Não vai recolher DARF avulso. Não vai recolher DARF avulso. Vai recolher GPS 2631, 2640 no caso de órgãos públicos, até que ela esteja obrigada a fazer a DCTF Web, que aí ela vai recolher no seu próprio DARF previdenciário. Ok? Veja se ficou claro isso aí, hein? Essa é uma perguntinha muito importante. Não se recolhe DARF avulso. DARF avulso é para quem já está na DCTF Web e por algum motivo não conseguiu encerrar o seu e-social. E aí vai fazer esse complemento em DARF avulso e depois vai ajustar, vai trazer para o mundo do DARF 1410, que é o DARF previdenciário. Você vai fazer um ajuste, vai migrar aquele DARF avulso, vai se juntar com o que já foi recolhido e vai virar um DARF só. Ok? No SISTAD, naquele ajuste. Vamos lá. Denise de Paula, boa tarde. Entrei para entregar FD Reinf, porém avisa que ainda não sou obrigada a enviar. A Reinf ou a DCTF Web? Estou confuso aqui com a sua pergunta, Denise. Eu estou achando que você está falando DCTF Web, não Reinf. Veja lá melhor. Financeiro, tá, professor? Eu tive uma nota fiscal de um prestador de serviço com retenção de R$34 de INSS. Na hora eu não vi que foi destacado. Enviei minha REINF em 15/7, sem informar a retenção. Tem como retificar? Sim. Veja, quando você deixa de informar a REINF num determinado mês, o que você tem que fazer? Você tem que reabrir o movimento daquele mês. Você vai entregar um evento R2098 para julho, vai fazer a informação do R2010 com a retenção que você deixou de informar. Ok? Denise de Paula, tem uma empresa do Simples, Receita Federal está avisando que será definida em data a ser fixada em ato. Sim, exatamente isso. A empresa do Simples, ela não está obrigada a entregar a REINF ainda. Pode ser que a sua pergunta anterior tenha sido nesse sentido também. Então, não está obrigada mesmo. Tem a informação, porque a informação é a que vem da legislação mesmo. Ok. Irene, se entregar a REINF sem movimento todos os meses, o que acontece? Irene, não acontece absolutamente nada, pode entregar sem medo. Pode entregar a REINF sem movimento todos os meses. Se você é do tipo que está com medo da minha interpretação, achando que eu não estou certo, vá lá e faça do jeito que você acha que tem que fazer, ok? Não quero te contrariar, não. Se entregar sem movimento todo mês, a Receita não vai te autuar, não vai achar ruim, tá tudo certo, fica lá no sistema. Vanessa Teixeira, financeiro, você deve abrir o período, incluir a nota. Ah, ela está respondendo a pergunta que eu demorei a responder. Ela foi mais rápida que eu, ó. Daiane Duarte, no caso de notas de serviço tomado, que recebo para contabilização após a transmissão da competência, sofro multa para retificar esse REINF? Infelizmente, sim. A minha sugestão, Daiane, é que você coloque em contrato que se o prestador lhe entregar essa nota com um prazo vencido, ou com um prazo que você não conseguiria processar para fazer a entrega da REINF, transfira essa multa contratualmente para ele. Como é que funciona? A Receita vai cobrar dele? Não, a Receita não quer nem saber. Esses acordos entre as partes aí, a Receita não aceita, não. Se você deixou de entregar no dia 15, quem vai ser autuado é você. Agora, se quem deu a causa foi o teu prestador, coloque em contrato que você vai cobrar dele. E aquilo que você vai pagar para a Receita, você vai cobrar dele. Coloque isso no contrato. Mas a Receita vai cobrar de você. Quem é o responsável pela entrega é você. Se você não cumpriu o prazo, a Receita não quer saber. Ela vai cobrar de quem deixou de entregar. E nessa hora, gente, eu fico tomando pedrada quando eu dou aula em órgãos públicos. Porque eles acham absurdo isso que eu estou falando. Mas é o que está na legislação. A Receita não vai abrir mão de cobrar.
Não tem jeito. Hoje, como é feito? Hoje, os órgãos públicos, quando eles não cumprem o prazo, o que eles fazem? Eles mudam a competência da GPS. Eles fazem isso, vocês sabem que vocês fazem isso. Parecendo um jornalista que fica metendo o dedo na cara de quem está ouvindo. Vocês sabem que vocês fazem isso. Brincadeira. Mas, enfim, é uma necessidade, né? Eu entendo que é uma necessidade. A pessoa que está lá na ponta, muitas vezes ela não tem condições de cumprir o prazo. A empresa não dá condições dela fazer o processamento com essa velocidade, e ao mesmo tempo vem Tribunal de Contas, vem todo mundo, pô, mas você conferiu, você fez aquilo, não sei o que, quer dizer, é toda uma pressão em cima de quem tem que liberar esses documentos para o processamento, né? Então, infelizmente, é assim, você não entregou no prazo, quem é penalizado é quem deixou de entregar, ou seja, o contratante. Se quem deu a causa foi o prestador, a Receita não quer saber disso. Ela vai cobrar do contratante. Certo? E se o prestador também não entregar, ele também vai cobrar do prestador. Se não entregou o R2020, porque ela está louca pela informação do R2020, porque é com base na informação do prestador é que ela vai atrás dos contratantes que não estão cumprindo a sua obrigação. Tá certo? Quem é a bola da vez aqui é o contratante. A Receita está de olho no contratante. Vamos lá, Vanessa. Preciso escriturar notas fiscais de competências anteriores. Porém, as REINFs foram entregues no prazo. Estou sujeito a essas novas multas. Então, veja, você não escriturou aonde? Né? Porque, veja, se você cumpriu a REINF, por esse DARF aqui, você não vai ser autuado, não vai ser autuada, não. Então, você cumpriu o prazo, entregou certinho, tudo mais, não vai ser autuada, não. Deixa eu ver melhor essa pergunta. Preciso escriturar notas fiscais de competências anteriores. Porém, as REINFs... então, eu estou imaginando o seguinte, olha só. Vamos imaginar que ela tenha deixado de escriturar, deixado de incluir na REINF de março de 2020... Vamos imaginar esse exemplo. Março de 2020 tinha lá mais umas 10 notinhas aqui que ficou na gaveta aqui. Não escriturei. Porém, a REINF de março foi entregue normalmente. Por quê? Porque ela tinha lá outras coisas, tinha CPRB, E aí ela entregou a REINF no prazo. Vai ser autuada? Pela entrega? Não. Pela entrega em atraso? Não. Porém, quando ela informar essas notinhas aqui e aumentar o fato gerador, aumentar a obrigação tributária, aumentar o saldo a pagar da DCTF Web, aí ela vai pagar a multa de mora e atualização de juros pelo prazo vencido, pelo prazo de recolhimento vencido. Então, veja, eu não tenho autuação de multa da obrigação acessória, mas eu tenho da obrigação principal. O que é a obrigação principal? A obrigação de pagar. Eu tenho que pagar até o dia 20 de abril. Certo? Competência de março, eu vou pagar até o dia 20 de abril. Se eu pagar no dia 21, eu vou pagar mora. Se eu vou fazer compensação via Perdicomp no dia 21, eu vou pagar mora. Por quê? Porque é a data da transmissão da DECOMP, que é o dia da quitação da obrigação. Preste atenção nisso. Então, não tem multa pela falta da entrega do documento, mas vai ter multa de mora porque demorou para pagar. Ok? Vamos lá, financeiro, tal, já falou, ok. Pitácio Júnior. Empresa do Simples, prestador de serviço que tem INSS retido nas notas, tem que mandar REINF mesmo estando no terceiro grupo? Não, veja bem. Pitácio, você é do Simples, portanto você é do terceiro grupo. Terceiro grupo não está obrigado a entregar REINF. Então, você tem retenções desse período. Nesse período, você vai continuar fazendo GFIP. Vai utilizar os créditos no campo de dedução da GFIP.
vai utilizar o excedente no campo de compensação das GFIPs posteriores. Por quê? Porque você ainda não está entregando a DCTF Web e não está entregando a REINF, ok? Então, é isso aí. Roseli Panin, boa tarde, Campinas, cheguei agora. Oh, poxa vida. Gostaria de saber, empresa inativa ou sem movimento tem que entregar em que mês? Se entregar em atraso agora já tem multa? Olha, para você que chegou agora, a primeira coisa é, você pode retroagir aí o teu YouTube e assistir desde o começo, tá bom? E também esse vídeo vai ficar aqui no site da NIT e vai ficar no meu site também, tá? Então, quanto a isso, você pode assistir depois com mais calma. Aí você quer saber se a empresa inativa ou sem movimento tem que entregar em que mês? Ela tem que entregar no mês em que ela ficou sem movimento, certo? Então, o primeiro mês que ela ficou sem movimento. Então, se ela entregar em atraso agora já tem multa? Olha, essa questão de já tem multa, a gente não sabe, a gente não pode informar, não pode afirmar que não tem, porque em tese você tem multa a partir do momento que você deixa de cumprir a obrigação. Só que existe aquela história de estamos no faseamento, estamos começando, não vamos, há uma orientação do órgão gestor, não vamos, vocês, autoridades fiscalizadoras, não vamos ter um pouco de paciência, tal. Isso é tudo conselho. A atividade da fiscalização é vinculada. Então, a questão é que eu acho que eles não vão programar ações fiscais. Eu acho que não, nesse período não. Mas, se houver uma ação fiscal nesse período, o auditor fiscal não tem como aliviar não, viu? Não dá para chegar e, o órgão gestor falou, é? E quem é o órgão gestor? A Receita é assim mesmo, é arrogante. Não é que é arrogante, ela tem a obrigação, ato vinculado. O auditor fiscal ele tem que agir vinculado à legislação. E você não vai achar em lugar nenhum, nenhuma instrução normativa, nenhuma nota explicativa da Receita. A Receita jamais vai dizer para você que ela vai descumprir a lei. Certo? Ela não vai dizer. Está na lei, está na instrução normativa, mas pode ficar tranquilo que nós não vamos autuar. Não existe isso. Tem uma portaria prorrogando alguma coisa. Bom, aí é diferente. Né? Prorrogando uma data de vencimento, uma portaria, perfeitamente possível. Agora, você dizer para o contribuinte, olha, está na lei, está na instrução normativa, mas eu não vou te autuar não, porque eu achei que não é justo. Isso não existe, tá? Não existe. Vamos lá, continuando. Delano, posso consultar a obrigatoriedade da REINF pelo ECAC? Lá diz que não está obrigada a empresa, está correto? Olha, isso também é uma pegadinha aqui. Vamos imaginar, se por acaso você entregou seu SPED ECF de 2017 e houve um erro de processamento. Você faturou mais que 4 milhões e 800. Só que o sistema não está sabendo disso, porque houve um erro de processamento. Você não está obrigado a entregar DCTF Web, porque o sistema está dizendo que não. Se você retificar o SPED ECF e ele entender que você tem mais 4 milhões e 800, você tem a obrigação de ir lá na Receita fazer o pedido do reenquadramento. Certo? Então, não é porque você consultou no ECAC que aquela situação é definitiva. Você tem que ver qual é a realidade dos fatos. Isso é que é mais importante. O que está acontecendo com a sua empresa de fato? Ela é do segundo grupo? Se é do segundo grupo, você vai ter que entregar a REINF. Não, ela é do terceiro grupo. Bom, terceiro grupo não entrega. Mas ela é terceiro, mas é do segundo. Bom, espera aí. Vamos ver o que é de fato. O que for de fato, você tem que pedir, e lá na Receita pedir o reenquadramento, para que a situação seja aquilo que tem que ser. Certo? Vamos lá. Então, o fato de você printar uma tela no ECAC dizendo que eu não estou obrigado, isso não exclui a responsabilidade da sua obrigação.
O fato do ECAC dizer que você não tem que entregar é porque ele está vendo a sua condição dentro do sistema e está julgando dessa maneira. Mas se os fatos não correspondem àquele cadastro, àquela situação, por erro da sua empresa, você tem que pensar nisso. Minha empresa, qual é a situação dela? Vamos ver a legislação. Ela se enquadra onde? É isso que está valendo, não é ECAC. Tá bom? Consul Oliveira, boa tarde. Tem um cliente do Simples Nacional do anexo 4. Ele precisa entregar REINF? Sim. Quando ele estiver obrigado. Ele só não vai entregar agora porque as empresas do Simples ainda não estão no cronograma de obrigatoriedade, certo? Então, a empresa que ela tem receitas do anexo 4, o que acontece com essas empresas? Elas têm cota patronal a recolher e, portanto, elas têm retenções, porque as retenções das empresas do Simples, elas estão ligadas justamente à falta do recolhimento da cota patronal, tá? Então, se você observar a legislação do Simples, você vai ver que as empresas com receitas do anexo 4, elas são uma exceção e, portanto, elas devem fazer a REINF evento R2020, porque ela prestou serviço, sujeita à retenção dos 11%, ela recolhe com o GPS 2100, tá? Ela não recolhe 2003, ela recolhe 2100, então ela é uma exceção. Então ela tem que entregar REINF, sim. Quando ela estiver obrigada, quando ela estiver no cronograma, ela vai entregar REINF, sim, como prestadora. Vamos lá, Vanessa Franzin, exatamente, tal. Roseli Panin, condomínio tem que entregar REINF? Sim, condomínio tem que entregar REINF. Mas condomínio não entrega tais documentos. Nós estamos falando de REINF. REINF, condomínio vai entregar sim. Por quê? Porque condomínio muitas vezes terceiriza a portaria. Paga 11%. Se paga 11%, vai pagar onde? Na sua própria DCTF Web. E, portanto, vai entregar REINF, ok? Vamos lá. Deise Souza, professor, e quando o prestador utiliza crédito de uma nota cancelada, quais multas implicam? Bom, veja bem, a nota foi cancelada, qual a obrigação do prestador? Ele cancelou a nota, ele vai estornar esse valor desse crédito, tá? Ponto de vista contábil, ele vai estornar esse crédito. Então, ele vai transmitir, vai reabrir o movimento da REINF e vai retificar a REINF, vai tirar aquela informação, transmitir a REINF de novo, transmitir a DCTF Web de novo, e o que vai acontecer? A REINF, a DCTF Web dele, que estava zerada porque ele pagou certinho na data, passa a ter um saldo a pagar. E neste caso, a empresa vai pagar esse valor residual com multa e juros. Então a penalidade é simplesmente o pagamento de multa e juros sobre essa diferença, tá? Agora, se este procedimento foi identificado em ação fiscal, aí, das duas uma, ou o auditor vai entender que isso foi um mero erro, mera distração, mero descontrole, e vai te cobrar isso com multa de ofício de 75%, né? Pega a diferença e cobra com 75% de multa de ofício, mais multa de mora e mais correção. Ou ele começa a ter outros elementos que podem demonstrar o dolo do sujeito passivo, do contribuinte. Então, neste caso, ele dobra a tua multa para 150%, desde que ele tenha provas materiais de que houve o dolo. Então, aí ele vai fazer a multa de 150%, vai fazer representação fiscal para fins penais, vai mandar isso para o Ministério Público para apurar a conduta ilícita, para apurar o ilícito penal. Veja, essa questão é bastante importante, já tratamos aqui várias vezes essa questão de sonegação, de fraude,
de simulação, essas coisas elas têm consequências financeiras e consequências penais, ok? Vamos lá, condomínio e tal. Então, Daisy, essas são as multas envolvidas. Um simples cancelamento de nota visto em tempo vai gerar então uma multa de mora e juros de mora, só isso. No caso de ser uma prática aí, identificada como uma sonegação, aí nós temos multa de ofício qualificada e outras consequências mais. Vanessa Teixeira, professor, a partir de qual mês de apuração terá multa? Olha, não sabemos, mas sabemos que ela virá e virá rápido. Por quê? Porque esse ato Codar, né? Esse ato Codar, ele não está aí de graça, tá? Ele não está aí de graça. Ainda dentro desse período de pandemia, não teremos nada. Por exemplo, nós temos a portaria, acho que é 543, foi alterada pela 4105, não tenho certeza desses números, mas foi alterada esses dias aí. Entra no site da Receita que você vai ver. Todos os prazos processuais foram prorrogados para 31 de agosto de 2020. Então, se você tem uma situação como essa, uma pendência de um despacho decisório, de uma ação de cobrança da Receita, estão todas paradas até o dia 31 de agosto. Tá? Então, até 31 de agosto, você não vai ser autuado por essas situações, tá? Mas, passado esse período, e aí eu não sei se 31 de agosto vai virar 30 de setembro, ou se daí de setembro em diante tudo passa tudo se normaliza. Então, esta multa, ela vai ser aplicada muito provavelmente após o retorno às atividades normais após a Covid. Ok? São 3h20, falamos demais aqui. E agora, então, vamos encerrar, lembrando que o nosso horário passou a ser às 14 horas de toda segunda-feira. Então, a gente tinha um compromisso aqui com vocês toda segunda às 10 horas da manhã, mas por força de questões operacionais, nosso horário passou a ser às 14 horas de toda segunda. Ok? Muito obrigado pela companhia de vocês. Até segunda-feira que vem com mais um tema do seu interesse.